Mas ao ver você entrar, eu me lembro de quando você chegou em São Luís, no Maranhão, com 8 anos, 9 anos, talvez até menos. E desde aquele tempo eu olho você e vejo o cuidado de Deus sobre a sua vida. De modo que este momento é tão importante e singular para o seu pai, quanto para este pastor que tem acompanhado você nesse tempo. Mesmo que seja pouco tempo, Alder, o tempo que você tem estado aqui na América, cada ovelha, cada jovem, cada pessoa da igreja tem um carinho muito especial da igreja, do pastor, de Deus. Por isso, eu sinto um privilégio muito grande nesta noite poder estar celebrando a união de vocês. Obrigado, pastor Sérgio. Na palavra de Deus, embora poucos casais tenham a oportunidade e a disciplina que o Alder e a Thalita tiveram durante mais de 12 horas, o sermão que eu pregaria hoje teria 12 horas. Então eu já o preguei para o Alder e a Thalita durante as 12 horas. Então os irmãos podem ficar tranquilos. Quase tudo que eu deveria dizer a eles, eu já disse durante o tempo em que nós estivemos conversando juntos. Mas sempre existe algo, e algo especial. Vocês devem celebrar sim esta união e devem buscar na presença de Deus, por mais que vocês tenham determinação e por mais que vocês busquem na força pessoal para alcançar os objetivos que vocês têm. A vida de vocês é primeiro decidida no trono branco de Deus, no trono do Todo-Poderoso, o Senhor Deus do céu. Por isso, comparecer diante de Deus e trazer diante do Senhor a alegria de conquistar o valor que Deus tem celebrado, que Deus tem instituído, que Deus tem trazido para nós, é uma alegria muito grande. Na palavra de Deus nós temos muitas instruções, muitas palavras, muitas reflexões sobre o que deveria marcar o princípio, a continuação e o fim. Durante o tempo da espera ali, o Alder disse que não, mas a gente acha que sim. Ele queria ficar olhando pela beiradinha do dedo, porque ele estava querendo ver você. E nós dissemos a ele: não se preocupe, a partir de hoje você vai estar com ela pela eternidade. Na verdade, este é um princípio importantíssimo das Escrituras que nós precisamos olhar. Não apenas para o Alder e a Thalita, mas para todos os que estamos presentes aqui hoje, nesta noite. A união segundo o plano de Deus é uma união eterna, é uma aliança que perdura para a eternidade, é uma aliança que diante de Deus tem um valor eterno, é uma aliança que, segundo o Senhor, aqui na terra, só a morte vai poder fazer de fato separação de vocês. Por isso, diante de Deus, há um valor tremendo neste momento. Thalita, não sei quando, mas um dia, talvez bem perto, ou talvez daqui muito tempo, você vai descobrir que o Alder não é perfeito. Ele parece perfeito e deve continuar para você com uma ideia de perfeição. Mas de vez em quando você vai ser lembrado pelo próprio Deus de que Ele e você precisam de Deus. A Thalita, como toda mulher, sempre vai pensar que é perfeita. Mas você vai descobrir algo. E ela também não é. E isso faz parte do plano de Deus para nos manter na lembrança de que nós precisamos dele.
Querido, nunca tente ou imagine que você vai conseguir fazer o Alder uma pessoa sensível. Porque os homens têm dificuldade de sentir, eles gostam de pensar. Alder, as mulheres são mais inteligentes, mas não tente fazê-la entender. Elas são sensíveis. Você vai tocar o coração da Thalita com sensibilidade, com amor, com ternura, com afagos. Esta linguagem que ela vai entender sempre. Se você tentar argumentar, não vai conseguir. Se você tentar esperar que ele sinta, não vai conseguir. O Senhor Deus, então, que fez tanta diferença entre nós, criou esta diferença para que nós nos completássemos um ao outro. Então, à medida em que nós respeitamos esta diferença, percebemos que elas existem, e não é muito fácil perceber que esta diferença existe, porque uma vez que Deus criou a mulher, mulher, e criou o homem, homem, e nada mais diferente disso está no plano de Deus, o Senhor espera que você como mulher seja mulher, e você como homem seja homem, mas cada um respeite e entenda a forma como Deus criou o outro. E enquanto vocês estiverem com a perspectiva de querer fazer o outro feliz, vocês também vão estar realizados e felizes. Então, ao invés de tentar fazer entender ou de fazer sentir, apenas ame e perdoe. Ame e creia. Ame e seja paciente, como a palavra de Deus diz que o amor age. Ame e não se porte inconvenientemente, como a palavra de Deus diz. Ame e tudo creia, tudo suporte, tudo espere. Este amor de Deus jamais acaba. As pessoas, quando dizem que o amor acaba, é porque elas ou querem encontrar uma desculpa para justificar as suas atitudes, ou porque elas ainda nunca descobriram o que é o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é inesgotável. Nunca vai faltar amor para vocês crescerem e continuarem. Amem e perdoem. Amem e creiam que é possível fazer diferente. Amem e creiam que é possível conquistar, caminhar, renovar, restaurar, reativar. Amem e esperem os frutos das sementes que estiverem sementes. Há 35 anos atrás, 45 anos atrás, neste mesmo dia, nesta mesma hora, uma outra pessoa estava se casando. 45 anos de exemplo de vida, 45 anos de história que marcam a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus, vocês têm uma história para construir, e esta história, segundo o plano de Deus, a partir de hoje, deixam de ser dois e são um. Ao mesmo tempo são dois em alguns momentos, mas a palavra de Deus diz: deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Vocês não precisam esconder nada um do outro. Maridos e esposas que escondem as coisas um do outro não caminham. Eles vão vivendo a vida, mas o crescimento,
a realização que Deus planejou conforme nas Escrituras só é possível quando a gente ama de verdade. Lembram do teste que nós fizemos no mundo? Vocês passaram. Quando daqui a pouco nós, os pastores e pais, estivermos impondo as mãos sobre a aliança de vocês, não vai ser apenas um mero ato de formalidade. Eu estendo minha mão sobre as mãos de vocês, com a autoridade que o Senhor Deus tem nos dado, com a representação que o Senhor Deus tem dado, com a confiança de que o verdadeiro amor vai estar com vocês, onde quer que vocês estejam, em nome do Senhor Jesus. Ame a sua esposa, trate-a como um vaso mais frágil, mas não como inferior. As suas orações vão ser atendidas, em nome do Senhor Jesus. Seja submissa ao seu marido, respeite, isto não diminui você. O Senhor Deus vai atender as suas orações e vocês serão abençoados e frutíferos. Amém. Alder, você deseja receber a Rita como sua legítima esposa para amar, honrar, respeitar, até que a morte e somente a morte o separe? Talita, você deseja receber o Alder como seu legítimo esposo para amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, até que a morte, somente a morte, o separe? Então eu vou convidar vocês para que, tanto quanto possível, um de frente para o outro agora. E o Alder primeiro. À medida em que você concordar, Alder, à medida em que você concordar com as palavras que eu vou dizer, você pode repetir. Olhando bem nos olhos dela. Talita, eu amo você. Diante de Deus e diante dos homens, eu recebo você como minha esposa. Prometo te honrar, te respeitar, te amar, até que somente a morte nos separe. Para isso, quero ser cheio do Espírito Santo para honrar ao Senhor e você neste lugar. Pois eu te amo. Talita, da mesma maneira, se você concordar com as palavras que eu vou dizer, olhando nos olhos do alto, você pode repetir. Alder, eu também amo você. Por isso, diante de Deus, diante dos homens, eu recebo você como meu esposo. Prometo te honrar, te respeitar, te amar, até que a morte, e somente a morte, me separe de você.